Olá, meu nome é Pablo Vilaça, sou crítico de cinema e diretor do portal Cinema em Cena, e esse é o vídeo do 11º dia do Festival do Rio 2014. Eu vi 3 filmes, um documentário co-dirigido pelo Scorsese, chamado The New York Review of Books, que é sobre uma publicação que completou 50 anos no ano passado e que começou como uma revista literária, mas foi expandindo o seu foco e passou a incluir, além de críticas a livros, artigos sobre os mais diversos temas: política, questões mais filosóficas, enfim. Com uma galeria, inclusive, de escritores, que é uma galeria absolutamente invejável, que vai de Noam Chomsky a Susan Sontag, a Norman Mailer, e, enfim, é um documentário de 1h30 sobre a história desses 50 anos da revista, entrevistando vários dos colaboradores ao longo dos anos, imagens de arquivos, alguns dos debates que foram suscitados, por exemplo, um debate, uma briga quase entre o Gore Vidal e o Norman Mailer em função em relação ao movimento feminista. Então a história da revista é muito interessante. Os personagens envolvidos, obviamente, são muito interessantes, do ponto de vista intelectual mesmo. Agora, o filme não é um filme dos melhores. Eu acho que o filme peca principalmente pelo excesso de veneração aos artigos publicados na revista. Por exemplo, em vários momentos o Scorsese para a narrativa para a gente ouvir a narração de trechos, longos trechos de artigos publicados ao longo dos 50 anos. E uma coisa é você ler um artigo, por mais interessante que ele seja, a outra é você ouvir o autor numa forma num monotom, recitando um longo trecho daquele artigo. Então, em alguns momentos, o documentário perde o ritmo, fica mais monótono. Mas a história da revista é uma história muito rica, as discussões que ele ilustra no documentário são discussões interessantes, e então é um bom filme que poderia ser melhor se não fosse esse problema de ritmo. O segundo filme que eu vi foi Matar um Homem, que é o pré-candidato do Chile ao Oscar 2015, que é baseado numa história real e conta basicamente uma história de vingança e assassinato, mas do ponto de vista de uma pessoa comum, um homem pacato, passivo até, que ele é atormentado por criminosos locais da sua vizinhança, até que um cara desses dá um tiro no filho dele, o cara é preso, e quando o cara sai, começa de novo a atormentar essa família, e a gente acompanha a relação do pai diante dessa postura hostil desse sujeito, e se ele vai tomar uma ação, se ele não toma. E enfim, o título do filme já é meio spoiler em si mesmo, né? Matar um homem. E a ideia do filme é justamente tentar perceber como um homem comum pode ser levado ao assassinato e como esse homem particularmente se sente em relação ao ato que ele comete. É um bom filme, mas de novo não é um grande filme. Ele é um filme curto, de 1h20, mas é um filme seco demais na sua estrutura. Então o protagonista, por exemplo, o personagem principal, nunca fica muito clara a relação dele com o que ele faz. A gente vê como ele reage, mas o processo que leva a ter aquilo, tanto de cometer um crime quanto arrependimento, é uma coisa que o filme não explora tão bem quanto poderia e deveria. E o terceiro filme foi um documentário brasileiro chamado Favela Gay, que é um filme, o melhor filme do dia, embora também tenha os seus problemas, que basicamente o filme ele vai entrevistar uma série de figuras da comunidade LGBT em várias favelas do Rio, e essas figuras vão falar da sua experiência em se assumir como gays, como a comunidade lidou com aquilo, como as famílias lidaram com aquilo. Então o filme traz algumas informações interessantes, principalmente por trazer um relato, um ponto de vista que é o ponto de vista dessas pessoas, e mostrando inclusive, de uma maneira até surpreendente, como as comunidades, como as comunidades nas favelas passaram a respeitar, com o passar dos anos, muito mais a comunidade LGBT ali dentro do que no início, onde realmente, inclusive partindo do tráfico, havia uma intolerância muito grande, inclusive perigo de morte para quem se assumisse ostensivamente como gay. Eu acho só que uma fragilidade do filme é que, tirando um personagem, a maior parte dos personagens se aceita com muita tranquilidade. A gente não percebe os conflitos. Quando eles narram os conflitos, são conflitos que ficaram no passado. A gente não percebe o conflito presente, que com certeza há, porque é uma situação extremamente difícil para lidar, principalmente no mundo que já é tão preconceituoso em relação à comunidade LGBT.
o filme não explora isso. Os problemas que ele explora de aceitação, de preconceito, de atitudes em relação a esse preconceito, sempre estão no passado. E um outro problema que eu acho que é um problema aí um pouco mais grave, é que de todos os personagens gays que o filme entrevista, só um casal é um casal de lésbicas, o resto são todos homens que são gays ou transexuais, no caso de uma personagem específico, que é uma transexual. Aliás, tem duas transexuais, uma que eu acredito que o filme não deixa muito claro, mas que se operou, e a outra é uma transexual que não chegou a mudar de sexo através de operação, mas tem uma identidade clara feminina. Mas faltam mulheres no filme, lésbicas, essa representação da comunidade lésbica. Eu acho que isso acaba fragilizando um pouco. Mas é um bom filme por dar voz a essas pessoas, para que a gente perceba o conflito, elas podendo manifestar esse conflito. Inclusive, uma coisa interessante com o que o filme mostra é a frequência da prostituição entre essas figuras, não por ser algo natural, a condição gay, mas por ser um fruto do preconceito e da hostilidade que elas enfrentaram no início. Isso limita as possibilidades e elas acabam tendo que se entregar à prostituição para conseguir se sustentar. O filme inclusive traz um depoimento do Jean Willis, que é um cara extremamente articulado, um longo depoimento de Jean Willis, talvez seja um dos melhores momentos do filme. Então é um bom filme. É isso. Um grande abraço e bons filmes.